Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar gravando aqui para vocês mais um pequeno vídeo sobre uma problemática a respeito de uma das vertentes interpretativas ou vertente teológica, que é o calvinismo. O calvinismo eu não vou explicar aqui para vocês necessariamente o que é. Existem muitas pesquisas fáceis de vocês descobrirem. Mas eu apenas quero pôr ênfase em uma das interpretações calvinistas, que é o pilar. A interpretação calvinista interpreta que a morte de Cristo Jesus no Calvário, ela não serve para toda a humanidade como meio de salvação para todos. Vou explicar melhor. Eles dizem que Cristo morreu na cruz, mas que essa salvação, ela só foi determinada, ou ela só servirá para um pequeno grupo de eleitos, o qual Deus já havia decretado antes mesmo do mundo existir. Ou seja, antes dele criar o mundo, ele já havia determinado que no futuro haveria algumas pessoas, e dessas pessoas, um pequeno grupo específico, ele salvaria por meio do sacrifício de Cristo. Mas que esse sacrifício não serviria para todos os seres humanos. Só que existe uma diversidade de textos bíblicos que levantam objeções fortes contra essa interpretação. E eu quero aqui apenas trabalhar uma coisa que é muito importante. Apenas uma passagem bíblica que levanta uma forte objeção contra essa interpretação e mostrar o quanto os teólogos calvinistas, para tentar encontrar ali uma espécie de provas para abraçar e defender os seus ideais ou a sua teologia, eles acabam forçando o texto a dizer o que o texto não diz. E isso, às vezes, é chamado de exegese. Existe a exegese e a exegese. A exegese é você tirar do texto o que o autor queria dizer, qual era a ideia do autor quando escreveu aquilo. A exegese é você impor no texto as suas próprias ideias. É tentar ler um texto já determinando o que o texto tem que dizer. Daí você acaba interpretando o texto de forma completamente descontextualizada, simplesmente para tentar dar força à sua ideia ou aos seus ideais. Eu quero ler apenas com vocês aqui alguns versículos que é de Romanos capítulo 3. Eu estou com a Bíblia aqui. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Essa passagem, ela coloca essa interpretação calvinista praticamente em xeque, embora eles não aceitem. Olha o que diz aqui, ó. Verso 21, Romanos 3, verso 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo aqui está se referindo à graça em Cristo Jesus. Verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença em que? O verso 23 responde, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 23, ligado ao verso 22, ele está apenas dizendo, é o que Paulo está colocando aqui, que todos, tanto os que creem em Cristo como os que não creem, todos pecaram. Ou seja, todos são pecadores, todos foram depravados e todos têm uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Daí entra a teologia chamada teologia do pecado original, que é uma base de estudo teológico. O que acontece? É o verso 24, e é aqui que está o problema da interpretação calvinista. Porque o verso 24, ele mostra que todos os que pecaram, e isso é todos os seres humanos, dentro da teologia paulina, todos que pecaram, são justificados por essa graça. Olha o que diz o verso 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem que é justificado no verso 24?
os do verso 23, que são todos, ou seja, todos, independente de raça, cor, etnia, todos em Cristo Jesus, no pensamento de Paulo, todos podem ser gratuitamente justificados pela graça. Ele não falou aqui só um grupo de eleitos específico. Aí alguns calvinistas vão dizer assim, mas o todos aí representa apenas os eleitos. Só que nós teríamos um problema sério. Se o todos representam apenas os eleitos, então só os eleitos pecaram. Porque o texto diz que todos pecaram, então se o todos aqui é os eleitos, só os eleitos pecaram. Daí nós teremos um outro problema. É que se os eleitos pecaram, se o todos aqui é os eleitos e os eleitos pecaram, então os não eleitos, todos estão livres do pecado. Então todos já estão salvos. Logo eu teria que dizer que Cristo morreu apenas para salvar os eleitos, uma vez que os não eleitos já estavam salvos, já que o todos aqui é apenas os eleitos e só os eleitos pecaram. Veja como é a problemática que essa interpretação calvinista causa no texto bíblico, sem observar o quanto eles desviam a mensagem original do texto, quando eu digo mensagem original, o pensamento do escritor, para tentar colocar ou impor o pensamento da teologia calvinista. Então esse texto aqui ele põe em xeque a interpretação calvinista de que a morte de Cristo só serviria para um grupo específico, porque o texto diz que todos que pecaram, como diz o verso 23, esses, no verso 24, eles são justificados gratuitamente pela graça de Cristo. Então, o todos aqui representa todos os seres humanos. E o mais interessante é que os próprios teólogos calvinistas, eles confirmam que o todos aqui é toda a humanidade, no verso 23. Então, se eles confirmam que o todos do verso 23 é toda a humanidade, infelizmente, meus queridos teólogos calvinistas, que eu respeito, todos os presbiterianos, pessoas de igrejas que seguem essa linha de raciocínio soteriológico, eu respeito, mas, infelizmente, vocês também são obrigados a dizer que esse todos do verso 23, que são todos que pecaram, e isso é toda a humanidade, também são salvos em Cristo Jesus, como diz o verso 24. Caso contrário, vocês estarão dividindo aí o todos do verso 23 e excluindo, tentando criar um subterfúgio, querendo tirá-los do contexto. Só que o texto, dentro do seu contexto, mostra que todos, inclusive toda a humanidade, o eleito ou não eleito, como vocês querem colocar, todos em Cristo Jesus são salvos. Então eu queria só deixar aí esse versículo aí para vocês e mostrar a incoerência dessa interpretação calvinista. Então um forte abraço aí para todos.